Olá, você está ouvindo o podcast do Coreano Online. Aprenda coreano em qualquer lugar, a qualquer hora, no coreanoonline.com. 안녕하세요, Henrique입니다. 안녕하세요, 소정씨예요. Estamos começando mais um podcast. Sojang-si, hoje a gente vai falar sobre unidades de contagem. Sim. Que título mais sem graça, né? Mais sem graça e mais confusa? Só um pouco, né? Só um pouco, mas é muito útil, né? Muito útil. No dia a dia a gente precisa muito saber isso, então não tem como fugir desse assunto. Não. Em português, normalmente, a gente, para contar as coisas, a gente só coloca um número e um objeto, né? Por exemplo, quero falar caneta, uma caneta, duas canetas. Sim. Né? Mas em coreano não, né? Não, você tem que usar algo diferente. Sim, então, por isso que a gente usa unidade de contagem. Mas em português também a gente tem unidades de contagem para coisas que a gente não consegue contar facilmente. Por exemplo, leite. Como é que eu vou contar leite? Eu vou usar uma unidade de contagem. Pode ser uma garrafa de leite, né? Um copo de leite, 1 litro de leite. Sim. Então, a ideia é a mesma, né? Só que em português a gente usa mais para coisas difíceis de contar. Por exemplo, banana. Quando você quer... Você pode falar uma banana, mas você pode falar uma penca de banana. Sim, é verdade. Ou uvas. Você não pode contar cada uvinha, né? Porque é pequeno. Então, como é que a gente fala? Um cacho de uva. Ou, por exemplo, arroz. Como é que eu vou contar cada grão de arroz? Então, um saco de arroz e por aí vai. Então, em coreano, é só a gente pensar assim, que em coreano é a mesma ideia, só que a gente precisa disso até para coisas fáceis de contar visivelmente, né? A primeira unidade de contagem, que é a mais básica e é aquela que a gente usa para praticamente quase tudo, se você não lembra a unidade, né? É que. Que. O quê? Que? Que é isso? Que de cachorro? É o que de cachorro? Não. Parece. Escreve igual, né? Que, em coreano, que significa cachorro também. Mas nesse caso aqui é uma unidade de contagem para objetos em geral. Por exemplo, para caneta, para borracha. Sim. Qualquer coisa em geral que você... Qualquer objeto, né? Uma fruta, né? Quase tudo. Quase tudo, né? A gente pode usar que. Outra unidade de contagem, muito importante para pessoas. Qual é ela? 명. Como é que é? 명. Myeong. Então a gente usa myeong para contar pessoas. E tem uma outra também, que também é usada para contar pessoas, mas é respeitosa, é a forma respeitosa. Qual é essa unidade? 분. Mais uma vez. 분. Aquele pun do minuto? Parece. Parece, né? Mas esse aqui é para falar sobre pessoas de forma respeitosa. Sim. Próxima é para a gente contar copos ou xícaras. 잔. Chan. Toma cuidado com a pronúncia, tem que terminar com esse N, né? Chan. Faz um N no final aí. Põe a língua aí no meio, para fora. Chan. A gente pode usar para contar copos, xícaras, taças, etc. Né? E para contar folhas de papel, ou fotos, ingressos, etc. 장. Mais uma vez? 장. Mas aí complicou, né? Muito parecido. É muito parecido. Sim, para brasileiros, para os coreanos é totalmente diferente, né? Mas para falantes de português é um pouco parecido. Então vamos lá praticar. Para contar copos, a gente fala... 잔. E para contar folhas de papel, 장. chang. Então, o patim é diferente. O primeiro termina com N, então chan. E o segundo é chang, lá na garganta, né? E para contar animais? 마리. Mari. Parece até um nome, né? 마리. Maria. Mari. E para contar livros? 권. Para contar livros, volumes, né? E para contar vezes? 번. Mais uma vez? 번. Pan.
Muito bem, vamos ver na prática, então, alguns exemplos. Eu quero saber quantos lápis você precisa. Lápis, em coreano, é 연필. Eu quero saber de quantos lápis você precisa. Como é que eu pergunto? 연필 몇 개 필요해요? 연필 몇 개. Lembram? 몇? Quantos? Eu quero saber quantas unidades de lápis você precisa. Então eu falo 연필 몇 개. Quantas unidades de lápis? 필요해요. É precisar, né? Então, 연필 몇 개 필요해요? De quantos lápis você precisa? Eu preciso de 5 unidades de lápis. Como é que eu respondo? 5개 필요해요. Mais uma vez. 5개 필요해요. Tá vendo? Você nem precisa falar a palavra lápis, né? De novo, porque já entendeu. Então, fala 5 unidades. Seria uma tradução mais literal, né? 5 unidades. 5개. 5개 필요해요. Preciso de 5 개. Agora eu quero saber... isso aqui é uma pergunta muito comum quando a gente chega num restaurante. Sim. Né? Porque no Brasil a gente entra num restaurante e o garçom, ou a pessoa que está na porta atendendo, né? Ela vai perguntar mesa para quantos? Mesa para quantos? Sim, no Brasil se pergunta, você quer uma mesa para quantas pessoas, Sim. né? Mesa para quantos? Na Coreia, ele só pergunta quantas pessoas. Sim. Né? Então, como é que a gente pergunta quantas pessoas são? 몇 분이세요? Mais uma vez. 몇 분이세요? Repare que ele usou pun para contar pessoas. Por quê? Ele está sendo respeitoso, né? Porque você é o cliente, então tem que respeitar, tem que ser Sim. muito educado com o cliente. Então, ele pergunta usando pun. 몇 분? 몇 분이세요? Quantas pessoas são? Agora, quando você vai responder, você não precisa se respeitar, né? Não, é diferente, né? Aí você vai responder usando 명. Então eu quero dizer, somos 2 pessoas. 2명이에요. Mais uma vez. 2명이에요. Então você responde dizendo assim, 2명, 2 pessoas. Se são 3 pessoas. 3명이에요. Se são 10 pessoas. 10명이에요. Grupo grande, né? Trouxe o pessoal da empresa para tomar umas. Então é assim que responde. Sempre que você entra num restaurante na Coreia, normalmente alguém vai perguntar, né? 몇 분이세요? Ok, então atenção a isso. pun e 명. Agora vamos contar copos. Quando você pede um café, alguma coisa desse tipo, eles vão perguntar, né? Quantos copos de café você quer? Aqui no caso eu quero saber café americano. Como é que eu pergunto isso? 아메리카노 몇 잔 드릴까요? Mais uma vez. 아메리카노 몇 잔 드릴까요? Então você fala primeiro o que é, né? Americano. 몇 잔. Quantos copos? 드릴까요 é uma maneira educada de perguntar quantos você quer, né? Mas literalmente seria quantos eu te dou. A tradução literal é um pouco estranha, né? Mas é uma maneira muito comum de um atendente perguntar para um cliente, né? 몇 잔 드릴까요? 몇 개 드릴까요? 몇 não sei o que, 드릴까요? Ok? Será que eu te dou quantos? E você quer responder, né? Me dê 3 copos, por favor. 3잔 주세요. Mais uma vez? 3잔 주세요. Sim, americano 3잔 주세요. Me dê 3 copos de americano, por favor. Ok? Então é só colocar 주세요 que fica tudo certo. Sim. Agora você vai ao cinema e lá na bilheteria você quer comprar ingressos para você e para os seus amigos. Então a mulher que está atendendo na bilheteria vai perguntar quantos ingressos para o filme você quer. Como é que eu pergunto isso? 영화표 몇 장 드릴까요? Mais uma vez. 영화표 몇 장 드릴까요? Filme em coreano é 영화. Sim. 표 é ingresso, né? Pode ser ingresso, também pode ser passagem, um pedacinho de papel. 영화표, ingresso de cinema. Então, quantos ingressos de cinema? 영화표 몇 장. Aí a gente usa o 장, né, para contar. Sim. 몇 장 드릴까요? De novo, 드릴까요? Quantos ingressos para o filme eu te dou? Ou você quer?
Eu quero comprar para os meus amigos, né? Quero comprar 4. Me dê 4 ingressos, por favor. 4장 주세요. Mais uma vez? 4장 주세요. Sim, me vê 4 ingressos aí, por favor. Eu ganhei um dinheirinho aqui e vou pagar para todo mundo. Ok, agora uma pergunta sobre animais. Sim. Como é que eu pergunto? Você tem um cachorrinho? 강아지가 있어요? 강아지 é cachorrinho, né? Sim. você tem um cachorrinho? 강아지가 있어요? 서정 씨, 강아지가 있어요? 지금은 없어요. 없어요. Eu tenho. Então essa resposta aí é para mim. Eu quero falar sim, eu tenho um. 네, 한 마리 있어요. 네, 한 마리 있어요. 한 마리. 마리 é para contar animais, né? Então, uma unidade de cachorro. Parece que tá colocando num pacote, né? Uma unidade de cachorro. 한 마리. Pode ser para qualquer tipo de animal, né? Sim. Eu já vi um restaurante aqui de frango frito que chama Tumari Chicken. 맞아요. tumari. 두 마리 치킨, 한 마리 반. Sim, sim. Por quê? Quando você vai comprar o frango, como no Brasil a gente compra frango assado, aqui também tem frango assado, frango frito, e aí você quer um inteiro, né? Sim. Então é hanmari, só que nesse lá é o dobro, né? Tumari. Eu acho que é porque o frango coreano, ele é menor, né? É menor? Sim, o frango brasileiro, ele é gigante. E o frango coreano, ele é... A primeira vez que eu vi, eu achei que era um pombo. 한 마리 너무 적어요. Sim, é muito pouco, muito pequeno. Então tem que comer 2. Tumari. Ok. Se eu quiser falar, tenho 5 cachorros. 5 cachorros. 5마리 있어요. Sim, 5 강아지, 5마리. Eu quero falar, tenho 20 gatos. 20 gatos. 고양이. 고양이 20마리 있어요. Tem gente que tem, né? Pega na rua pra criar, cachorro, gato abandonado, né? Aí o apartamento fica cheio. Ok, agora a gente vai pra biblioteca. E aí um amigo pergunta, né? Por que você estava na biblioteca? 왜 도서관에 있었어요? 도서관 é biblioteca. Né? Por que você estava na biblioteca? 왜 도서관에 있었어요? Aí eu vou explicar, né? Eu peguei 2 livros de inglês emprestado na biblioteca. Como é que eu falo isso? 영어책 2권 빌렸어요. Mais uma vez? 영어책 2권 빌렸어요. 영어, 책. 영어 é inglês, né? 책, livro. Então, livro de inglês. Quero falar 2 livros. Então, para contar livros, a gente usa essa unidade especial para livros, que é 권. 2 livros, 책, 2권. Né? 영어, 책 2권 빌렸어요. Eu peguei emprestado. 빌렸어요. Agora, mais uma pergunta. Eu quero saber se você já foi ao Japão. Como é que eu pergunto isso? 일본에 가봤어요? Mais uma vez? 일본에 가봤어요? Você já foi à China? Como é que eu pergunto? 중국에 가봤어요? Você já foi aos Estados Unidos? 미국에 가봤어요? Você já foi ao Brasil? 브라질에 가봤어요? E como é que eu respondo? Eu quero falar sim, claro, já fui 10 vezes. 네, 물론이죠. 10번 가봤어요. Sim, claro, né? 물론이죠. Claro que eu fui, né? Eu quero falar que eu já fui 10 vezes. Então, 10 vezes é 10번. 10번. Então, a gente usa a palavrinha 번 para contar vezes. 한 번, uma vez. 2번, 2 vezes. 3번, 4번, 5번. Sim. 서정 씨, 브라질에 가봤어요? 안 가봤어요. 가고 싶어요. 가고 싶어요? 중국에 가봤어요? 중국에도 안 가봤어요. 제주도에 가봤어요? 제주도에는 많이 가봤어요. 부산에 가봤어요? 부산에는 2번 가봤어요. 2번만? 2번밖에 오, 안 가봤어요. 한국 사람이에요? 저요? 제주도 사람이에요. Pessoal de Jeju-do fica mais na ilha, né? É mais difícil para ficar vindo ao continente. Outro mundo. É outro mundo.
É isso aí. Tá bom, o nosso podcast de hoje termina por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado. Muito obrigada. 소정 씨, muito obrigado. Volte sempre. 고맙습니다. 감사합니다. 여러분, 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.